Olá, pessoal! Boa noite! Essa semana eu tô assim no pique, porque olha, foi a semana inteira batendo papo aqui de noite, ou pelo Instagram, ou por aula com os alunos, enfim, eu tô que tô. E já vou começar a chamar aqui as minhas convidadas, porque hoje nós vamos conversar sobre rotulagem de lácteos. Vamos dar uma atualizada no tema aí, afinal de contas, tivemos a publicação da segunda edição do Perguntas e Respostas, que eu ainda tô decidindo se desesperou mais ou se acalmou mais. Mentira, eu tô bem mais calma, bem mais calma. Digamos que eu não esteja assim muito com menos agora já tá mais, tipo, para onde olhar, o que considerar. Então já chamei Morena e Josi. Oi, Josi. Oi, Tudo oi, bem? oi. Aquelas assim que nem conversaram o dia inteiro, né? Nem eu, nem Morena, nem Josi, a gente nem falou muito hoje. Ontem, então, né, Morena? Quase nada, né? Acho que a Quase Morena nada. não vai mais querer ser nossa amiga, né? Porque a gente não Não, deixou mais ela em paz. Até parece, muito pelo contrário, aí que eu quero mesmo. a gente não tá dando sossego para essa menina depois que a gente descobriu tanto que ela é empolgada que nem a gente, não? Ai, mas eu tô adorando essa troca, é muito importante no nosso meio, né? Então, é muito bom e a gente aprende muito. É isso aí, ó. Boa noite para o pessoal que está entrando. Então, como eu falei antes de vocês entrarem, já atualizei o pessoal aqui, que hoje a live é justamente sobre isso, sobre a atualização. Como é que tá o cenário da rotulagem aí, principalmente depois da publicação da segunda edição do Perguntas e Respostas, né? Se o nosso coração ficou mais calmo, se ele ficou mais tenso, se a gente está mais conformado, se as coisas clarearam ou se elas ficaram mais revoltas dentro da gente, aí como é que tá? Então, meninas, vou deixar vocês darem boa noite primeiro, depois eu conto para o pessoal mais ou menos como que a gente vai levar algumas novidades, algumas surpresas. Eu já contei de tarde que o mês é do meu aniversário, mas o presente é de vocês. Eu estou adorando isso de fazer campanha de supermercado. Ô, vamos deixar a Morena se apresentar e contar, porque a gente tá adorando conhecer ela. A gente quer que todo mundo saiba quem ela é e o tamanho da profissional que ela é, né? Ai, gente, obrigada. Bem, eu sou Morena, eu sou técnica em laticínios, formada na Cândido Tostes. E há quase 10 anos eu atuo com assuntos regulatórios na área de alimentos no geral, mas focado principalmente em laticínios, né? Então, a gente sofre bastante com as atualizações, tanto regulatórias quanto de, vamos fazer uma nova identidade visual, né? E aí, eu sou completamente apaixonada por esse ramo e eu acho que é por isso que dá para perceber minha empolgação, porque eu trabalho literalmente com o que eu gosto. Com paixão mesmo, né? Eu acho que é isso que acaba atraindo, aproximando a gente, né? Eu tenho uma amiga, até foi aniversário dela ontem, eu tinha esquecido, porque tanta coisa acontecendo, mas eu já me redimi, já mandei mensagem carinhosa para ela hoje. E essa minha amiga, ela me ensinou um ditado que eu uso muito aqui: um gambá cheira o outro. E os interesses realmente semelhantes, eles nos atraem, né? De repente você começa a bater um papo com uma pessoa e aí você vê que ela tem um pensamento similar ao seu e aquilo te atrai. Não que a gente não possa conviver e que o diferente não eduque, não ensine, não construa. Mas acaba que quando você está ali próximo de pessoas que estão olhando para um mesmo caminho, no mesmo rumo, parece que vai, né? Um anima o outro. E é mais ou menos isso que aconteceu comigo, com a Josi, e agora a Morena também está aí. Eu falo que, graças a Deus, que o mundo tem que ver a cabeça dessa menina, porque, olha, é pauleiro o negócio, assim, ela foi muito engraçado que ontem eu convidei ela para participar da aula com a turma 1 do curso de rotulagem. E aí eu mandei o material para ela, falei, Morena, dá uma olhada, vê aí e tal, você acha que tem mais alguma coisa? E aí na hora da aula ela falava assim para mim, para a Josi, porque tem um slide lá na frente da apresentação, eu falava, gente, ela sabe mais, eu tinha, sei lá, umas 3 horas que eu tinha passado a apresentação para ela. Mas ela tem uma cabeça tão boa, que ela sabia os slides lá que eu e a Josi tínhamos montado, a gente não decorar, e ela já sabia. Então, assim, o mundo tem que saber que essa cabeça aí, a 1.000 por hora, tá ajudando, né? Então, vamos lá. Morena, Pode deixa eu falar só te isso. perguntar. Tu chegou a morar aqui na região mais de Santa Catarina ou eu estou louca? Sim, cheguei, eu morei em Maravilha. Ah, então tá. Tu é da terra dos maravilhosos, então você passou por lá. Passei por Eu ali. comentei com a
Carol, hoje que eu tinha a impressão que... Porque eu tenho uma amiga que tava, né, que te segue também, a Lizzy, né? E eu falei, eu acho que elas trabalharam junto aqui na região. E daí a Carol ficou, será que ela trabalhou? Sim, eu acho que sim. Eu fiquei com essa dúvida, mas que bom que tu conhece a região aqui, então. Sim, conheço. Assim que eu me formei na escola, eu trabalhei um tempo em Goiás, né, em Bela Vista de Goiás, e depois eu fui para Santa Catarina, para Maravilha. E agora, há 10 anos, São Paulo. Aí Uma tá cheio baita. de amigos da Morena entrando aqui. A Moniquinha, a Aline, o povo tá entrando aqui. É isso mesmo, meninas. Vamos lá, vamos entrar aqui, porque vocês sabem do peso que nós estamos falando. Da ajuda, o tamanho da ajuda que a gente tem aqui hoje. Então, ó, só pra gente começar, não ficar enrolando muito o pessoal, até porque a gente sabe que o Instagram dá uma tesourada na gente, e o assunto é denso, as pessoas podem mandar pergunta aqui, tá? Hoje, a gente deu uma selecionada nas perguntas mais cabeludas ou aquelas perguntas que a gente estava mais incomodada aí dentro do Perguntas e Respostas, tá? E a gente trouxe para vocês. A grande surpresa, a questão da campanha do aniversário da rede de supermercados Carol, quando o mês do aniversário é meu, mas o presente é de vocês, é que a gente botou isso num materialzinho maravilhoso, fofo, caprichadinho, tá? E esse material vai ser disponibilizado gratuitamente, 0800. Esse é 0800, Gerla. Esse é 0800 total, tá? São as perguntas e tal, destacadas. Tipo assim, é o meu perguntas e respostas e da Josi grifado, marcado, colorido, só que numa apresentação e tal, tudo direitinho para vocês e ele vai ser disponibilizado. Vai ter um link lá na bio vai ter o link com o link, no link de inscrição do curso, tá? A Gerla já quer saber do curso, a gente já conta do curso. Lá no link de inscrição do curso, você vai clicar, vai rolar para baixo, tem assim, quero o resumo do perguntas e respostas de rotulagem. E aí você vai clicar lá e vai baixar. Vai chegar, gratuito, 0800, tá? Não é para quem... Esse material, este resumo, não é para quem comprar curso. Esse é de graça para todo mundo que quiser. Vai ficar lá, tá? Combinado? Essa era a surpresa. A pessoa já chega dando presente, né? Espero que vocês fiquem até o final, que já contém metade das coisas boas só, tá? Então, vamos começar. Gerla, você que tá ansiosa, você fica até o final, porque você vai gostar, mas tá lá já o que você tá querendo, o seu objetivo principal, tá? Mas tem mais uma surpresa. Eu vou abrir aqui pra gente, só pra eu não me perder, que eu tô velha. Hoje eu sentei aqui pra fazer um negócio, fiz 300 coisas e não fiz o que precisava fazer. Aí depois lembrei e voltei. Pra começar, diferença entre perguntas e respostas e outro, nós tivemos aí quase um ano e meio, né? A legislação foi publicada em outubro de 2020. A primeira vez que a Anvisa publicou um documento orientativo foi em julho de 2021, 8 meses depois. Esse primeiro perguntas e respostas tinha 156 perguntas. E aí eu acho que a gente deve ter deixado a Anvisa doida, não deve? Porque todo mundo ficou com muita dúvida e todo mundo começou a mandar um monte de perguntas. E aí, agora, dia 19 de janeiro, 19 de janeiro, eles publicaram a segunda edição, tá? Para quem me segue aí, foi o dia que deu BO no carro, na estrada, enfim. No dia 19 de janeiro, eles publicaram a segunda edição e foram de 156 perguntas. Hoje nós temos 201 perguntas e respostas lá. E é um documento orientativo, né, Josi? E o bacana, Carol, é que com toda essa contribuição de todo mundo, da indústria, de toda a comunidade, as respostas, elas ficaram muito mais completas, com bastante exemplo. Então, todo mundo ganhou. Né, aquilo que a gente vem falando, quanto que compartilhar só faz multiplicar e somar para todo mundo. Eu tenho certeza que muitas empresas se identificaram aí com as suas perguntas no Perguntas e Resposta. Porque aumentou o número de perguntas, mas a gente identificou que, inclusive, algumas perguntas se repetem, mas elas foram completadas, elas foram melhor detalhadas. E isso aconteceu justamente porque a indústria se manifestou, né? A gente mandou, olha, eu não entendi isso aqui. Então, às vezes, a pergunta já estava lá e ela foi melhor detalhada, né? Morena, como que era para você nesses 10 anos de experiência? Qual foi a importância desses documentos de perguntas e respostas? Porque vale a pena a gente falar e explicar para o pessoal
que uma coisa é documento com valor legal, outra coisa é documento orientativo, perguntas e respostas, ofícios circulares e tal. E outra coisa é quando você manda um e-mail para a Anvisa ou para o Ministério e só você recebe aquela resposta. Como que é isso para você, né? Como que você enxergava isso na sua rotina aí, enquanto estava trabalhando CLT numa empresa só e agora para o mundo? Olha, receber perguntas e respostas é abrir a nossa mente, né? É esclarecer aquilo que estava nebuloso. Porque muitas vezes, o que eu faço? Eu leio uma legislação do lado da outra. Parte que foi a legislação que foi revogada ao lado da nova publicada. Para ficar comparando como que era, como que tá. E gera dúvida. E quando a gente manda a nossa pergunta como empresa para o órgão, a resposta é nossa, não é da população, né? Então, receber o perguntas e respostas, ele esclarece como nós trabalharemos, né? Como aplicar aquela nova legislação e também como seremos fiscalizados. Porque isso esclarece também para os fiscais, né? Não só a gente que trabalha na área dentro da indústria, mas os próprios fiscais também têm dúvida quanto à legislação. Então, é receber essa resposta e facilitar o nosso trabalho, né? Podemos muitas vezes não concordar com algumas respostas, mas a gente tem um embasamento de um esclarecimento do órgão que vai fiscalizar aquilo para agir, né? Para como agirmos. E, de certa forma, é uma resposta consolidada e padronizada no perguntas e respostas, né? Porque a gente teve casos, né, Josi, quando a gente começou a construir o curso de rotulagem de lácteos, a gente teve casos de algumas perguntas que a gente não entendia, tinha alguns temas que a gente não entendia, e aí a gente pegava perguntas e respostas, e aí a gente discutia com colegas do setor que também tinham dúvida, que também tinham mandado para a Anvisa, e às vezes as perguntas que a empresa, que é aquela que veio só para você, elas eram diferentes. Então, na pergunta que a gente vai falar dela aqui, que é a questão dos produtos para dietas com restrição de lactose, né? Quem é a lactose, quem é a glicose, quem é a galactose na fila do pão, nessa história toda aí na tabela nutricional. Esse ruído de comunicação atrasou muito o processo para todo mundo, porque aí gerou mais insegurança ainda. O quanto que uma informação também de forma, né, que você não pode confiar gera muito mais insegurança e atrasa o processo ao invés de auxiliar. Então, perguntas e respostas nessa segunda edição, com toda certeza, ele é um instrumento, uma ferramenta de tomada de decisão na indústria. Mas não é lei, tá, pessoal? Não é lei. Mas é um documento orientativo super válido aí. Eu acho que é importante. E o próprio documento, ele traz isso, né? É um instrumento de esclarecimento. Ele não é regulatório, né? Então, isso é muito importante a gente ter. Agora, você pensa bem, se é um documento oficial, de caráter público para todo mundo, e ele está dizendo, olha, mas eu não sou uma lei, eu sou de caráter orientativo, você imagina um e-mail que você recebeu da Anvisa e que só você recebeu. Então, às vezes, tem que avaliar um pouco isso na argumentação, né? Tem muita gente que pegou um e-mail da Anvisa e pôs debaixo do braço e falou assim, eu vou fazer porque eu tenho um e-mail da Anvisa. E não é bem assim, não fiquem tão seguros com isso, tá? Tenham um embasamento mais robusto nessas coisas, né, Josi? Isso é super importante. E aí eu vou começar falando do puxão de orelha que a Anvisa deu nesse perguntas e respostas. Eu achei que a Anvisa foi tão fina com PHY e 2 N's. Vocês enxergaram? Eu escrevo fina assim quando eu chamo os outros de chique. Eu achei que a Anvisa foi tão fina porque tinha uma pergunta a 148. Ela falava assim... Ô, Carol, só deixa eu explicar que nós não seguimos uma ordem cronológica das perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas aí que a gente não falar com dúvida, escrevam aí, tá? Inclusive, eu não tô seguindo nem a ordem que eu tinha combinado.
Ela tá convivendo muito comigo, que eu tenho esse problema que eu combino e depois eu me... Eu descombino ao vivo. É uma coisa de doido. Cadê? Eu tô falando, olha lá, eu não tô seguindo nem a Mas ordem, mas agora eu quero falar basicamente, dela. na 148, o questionamento que foi feito era com relação se poderia, além daquela formatação que a Anvisa recomendou, a padrão e a reduzida, se poderia ter ainda outras fontes, outros padrões. E aí, Carol, como é que foi a resposta? Exatamente. Começou o puxão de orelha, a motivação. Ai, Lu, coisa linda, você chegou. Ai, que saudade. Quero ligar para você depois, tá? Pra gente conversar um desbabado. Olha só. Porque lá na 148 perguntava assim: existe uma medida de proporcionalidade para o uso da forma reduzida na tabela nutricional? Não. Eu adoro quando eles começam assim categóricos. Não. Não. Os critérios para o uso da formatação reduzida estão disciplinados no artigo 16, parágrafo 3º da RDC 429. Ou seja, não dá para negociar, já tá lá, gente. Isso aqui lá tá esclarecido e pronto, acabou, tá? Essa pergunta ela já tinha, ela era 108 na primeira edição, tá? E ela ganhou reforço, porque daí veio detalhando o que eram os recursos disponíveis para você quando você tinha um espaço reduzido ali, tá? Veio falando que existia a declaração simplificada, você tinha esse recurso, abreviação dos nomes. Veio falando tudo que estava lá, detalhando para nós, né? Ou seja, E é bastante lê, mas ferramenta, né, Carol? Assim, ó, a gente também não pode desmerecer que a Anvisa também deixou várias estratégias para que a gente pudesse trabalhar. É que assim, agradar todo mundo não dá, né? E a gente tá muito mimado. Eu acho que a gente tá muito mimado, querendo os negócios muito do nosso jeito. E foi mais ou menos isso que ela falou. Eu acho que, e aí depois, inclusive, Carol, ressaltar que tivemos consulta pública, tivemos participação das indústrias, da população como um todo, dizendo os problemas que enfrentavam com relação a layout e tudo. E aí, quando saiu a publicação, você viu que a Anvisa, ela ouviu sim a população, né? E a indústria, no sentido de, olha aqui, você tem um rótulo pequeno? Tudo bem, eu estou te dando muitos recursos, coisas que a gente não via nas legislações anteriores, né? Então, assim, ela deu trabalho, mas ela te deu soluções, né? ela deu muita oportunidade de participação, mas a gente tá muito acomodadinho, sabe? E aí vai um puxão de orelha para os colegas profissionais. Esses dias atrás teve a publicação, vou fazer um parêntese aqui, e só vai pegar o puxão de orelha e usar quem achar que merece. Quem achar que não merece ou não quer, deixa pra lá. Igual o seu Zé, outro dia, chamou minha atenção por causa do negócio do carro, né? Então é aquela chinelada que eu comentei. A gente teve a publicação do Lei do Autocontrole, e todo mundo arrepiou o cabelo dessa altura. Mas é só porque leu que era uma publicação de uma lei. Até eu comentei isso na live que a gente fez. A gente se desesperou antes de ler. Antes de ler. E aí é tipo assim, gente, mas o que mudou? Aí eu pergunto, você parou, você leu, você tirou um tempo? É a sua profissão, tá no seu trabalho. Então, assim, tem consulta pública, a gente deixa para os outros fazer. Deixa, alguém vai resolver. Aí na hora que vem essas coisas, a gente também não quer se dar o trabalho e quer criança mimada, pessoal. Criança mimada, isso, sabe? Que é do meu jeitinho, né? A Paty está falando aqui que a gente não pode ficar passiva em consulta pública. Paty, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente até pode. Mas aí, na hora que vier a lei, a gente vai continuar com a nossa viola dentro do saco, já que nós já não tiramos ela antes. Se nós não tiramos antes, vamos continuar com ela dentro do saco. A Morena trouxe um ponto muito importante e eu queria complementar a fala dela. Se nós olhar para os demais países que já implementaram a rotulagem nutricional, a gente não vê tamanhas possibilidades como a Anvisa aqui no Brasil. Apesar dela ter essa base de outros países, ela fez essa pesquisa, esse trabalho também de comparação e de ver qual que era a melhor realidade para o nosso país. Então, a gente vê realmente que aqui não faltou esforços da parte governamental para atender tanto a indústria quanto a população em geral. E aí é muito engraçado, né? Porque o que acontece? Como a gente está com curso de rotulagem, e hoje, inclusive, uma novidade, daqui a pouco que a gente vai contar, a gente vai abrir a segunda turma com preço promocional, só eu dando spoiler, né? A gente
botou uns vídeos patrocinados para rodar. Não sei se podia contar, não, Mari, mas estou contando. Enfim, essas coisas do marketing eu sempre dou umas bolas fora. E aí a gente botou uns vídeos patrocinados para rodar. E aí, quando a gente põe vídeo patrocinado, o pessoal na rede social entrega para um monte de gente que não tem nada a ver. E aí tem eu falei que eu tô dando uns print, e uma hora eu vou postar só para vocês darem risada. Tem uns comentários assim, que você chora de rir. Outro dia a moça tava falando que o meu olho era feio. Eu falei, gente, tadinha, ela não gostou do meu olho, ai que dó. Tipo, mas enfim, aí eu morro de dar risada porque eu acho engraçado, acho que é bem aleatório. E aí é muito engraçado que tem uns comentários que não só nesse post, mas de vez em quando a gente vê pessoas dizendo assim, ah, porque é só o interesse da indústria, ah, porque é tudo, não sei o que tem lá comprado. E aí a indústria do outro lado falando assim, ah, porque os órgãos governamentais não pensam no direito da indústria. Gente, mas a gente só reclama. Minha Nossa Senhora, que hora que nós vamos começar a fazer alguma coisa? Vamos parar de reclamar? Hoje eu não tô fofinha, né, Josi? Desde cedo eu não tô muito fofinha, hoje eu tô meio rebelde, sabe, gente? Mas eu não ligo não, que é assim mesmo. E aí o puxão de orelha continuou no Perguntas e Respostas, porque daí veio o reforço que eu falei para vocês lá na 156. A pergunta é a seguinte: a Anvisa fornece autorização para a declaração da tabela nutricional com formatos reduzidos quando não for possível atender os requisitos da RDC 429 e da IN 75? Aí eles vêm sendo muito finos com PHY e 2Ns e tal. De repente eles vêm assim. Nesse sentido, cabe reforçar que tais demandas não encontram amparo legal na RDC 429 e na IN 75. E que essas normas já estabelecem... Eu leio igual eu estou escutando eles falarem para mim, sabe? E que essas normas já estabelecem diversas alternativas de compactação da tabela nutricional, bem como exceções para a declaração compulsória. Convém lembrar que a adoção de requisitos padronizados da legibilidade pela declaração da tabela nutricional foi uma das medidas adotadas para assegurar a visibilidade e a leitura das informações nutricionais dos alimentos pelos consumidores, à luz dos problemas identificados, contribuindo para o atendimento aos objetivos definidos para a intervenção regulatória. As pessoas estão cegas, olha, presta atenção. Para a intervenção regulatória de aperfeiçoar a visibilidade e legibilidade das informações nutricionais e de facilitar a compreensão ou rotulagem nutricional pelos consumidores brasileiros para a realização das escolhas alimentares. Ô, gente, eu escuto estalada chinelada, do tipo assim, é sério que vocês estão perguntando isso? Vocês estão muito cara de pau. E aí vem no final. Né? A essa altura do campeonato. É essa altura do campeonato. Quase 3 anos da publicação. 2 anos, tá? Da publicação da legislação aí. Aí vem no final. Agora eu não escuto, não é o estalar do chinelo. Agora eu escuto o estalar do currião. Porque quem é de Minas sabe o que eu tô falando. Que a gente apanhava, não pode falar isso agora mais, né? Que negócio de não pode bater em criança. Mas na época podia. Naquela época podia. Apanhava de currião. Eu não apanhei não, que eu era boazinha. Olha só. Os exemplos analisados, que a Anvisa, as perguntas que chegaram para a Anvisa quis mandar. Gente, essa hora eu fiquei com uma vergonha. Vocês não têm noção o tanto que eu senti vergonha quando eu li isso. Os exemplos analisados demonstram que as empresas não tentaram realizar as alterações significativas nos layouts dos seus produtos para inserção da nova tabela nutricional, mantendo a maior parte da área disponível para rotulagem destinada à declaração de informações voluntárias. Ô, gente, é a moça que falou que o meu olho estava feio no vídeo. Eu tenho certeza que eu estava falando no vídeo com uma informação técnica, ficou preocupada com o meu olho que estava feio. A Anvisa, sabe assim? Tipo, eu fiquei com muita vergonha quando eu li isso. Verifica-se, portanto, uma tentativa de perpetuação do comportamento inadequado, de inversão da hierarquia das informações de saúde pública. Aí, quando vem aqueles bobo lá no Instagram falar que alimento mata, que não pode comer açúcar, que não pode comer sal, que tem que viver de luz, a indústria fica aqui de jeito bravo. Mas olha só, gente do céu, vocês me mandam essas perguntas que eu fico com vergonha. Como é que nós vamos fazer? Tá difícil. Tá ficando Eu fiquei com muita vergonha. Olha, falar pra vocês, isso aí, eu fiquei... Meninas, vocês estão tudo calma e eu tô até suando de nervosa. A gente precisa entender que toda essa legislação, ela vai gerar indicadores. Ela é uma ferramenta para monitorar
a saúde da população brasileira para ver se realmente toda essa disciplina que nós estamos colocando na informação nutricional vai fazer com que realmente a gente tenha uma educação nutricional em todas as esferas da população brasileira. Então, é óbvio que é uma estratégia que tem que ser aliada com a educação nutricional, com outras estratégias. E a partir disso, sim, a Anvisa, os órgãos de saúde vão tomar decisões acerca da saúde da população brasileira. A alimentação reflete diretamente na nossa saúde. E isso é sério, com isso a gente não brinca. O Afonso está falando aqui que ele é diabético. Mas aí eu achei assim, que a Anvisa foi fofinha no final, porque nessa pergunta no final ela fala assim: a declaração da tabela nutricional passa a ocupar uma área maior na rotulagem, que vai exigir alteração profunda nas embalagens, nos dizeres de rotulagem de alimentos e, eventualmente, supressão e redução da informação de caráter voluntário. Ou seja, gente, para todo mundo. Então, você não precisa ficar preocupado. Ai, mas o meu produto vai perder espaço. Não é o seu, é o de todo mundo. Inclusive, se o seu tiver só borboleta, como diz a Josi, e não tiver informação nutricional, e o de todo mundo tiver, eu, Carol, ia olhar e falar assim, esse aqui tá querendo me enganar, botando borboleta em vez de botar informação, porque eu sou desconfiada, eu sou mineira, mineira desconfiada. Hoje eu tô bem mineira. Vou mostrar pra vocês depois, uma hora que eu tiver que tirar o celular. Vou até mostrar. Estou vestida de mineira hoje, que é pra vocês entenderem o nível da desconfiança. Estão entendendo? Né, meninas? É isso aí, a questão da importância da rotulagem nutricional, não é implicância da Anvisa. Exatamente, eu acho que vai de encontro um pouco do que a gente falou ontem sobre sentar na cadeira do consumidor, né? Quando ele vai lá comprar o seu produto, o que ele está buscando quando ele vai comprar o seu produto? Um exemplo da nossa área de laticínios, o Frescal, Minas Frescal, é o famoso queijo branco, é o famoso queijo que é recomendado em dietas, né? Então, ai, meu rótulo é pequeno. Gente, coloca a tabela nutricional nesse queijo. Por mais que o rótulo seja pequeno. Porque as pessoas vão para lá buscar o teor de gordura dele, o teor de proteína, a quantidade de sódio que tem. E a tabela está facilitando a vida do consumidor agora para comparar um produto com o outro, né? A Anvisa já fez esse papel quando publicou essa legislação, que é, vamos trazer a orientação mais fácil para o consumidor, né? Botar um alerta na frente, botar a coluna de 100 gramas para ele poder comparar os alimentos que são diferentes, não precisar ficar fazendo conta no mercado, né? Ah, e essa porção é de 50, aquela é de 30, então eu tenho que fazer proporcional. Então, a Anvisa fez esse papel de sentar no lugar do consumidor. Agora, é o nosso momento como indústria de sentar também na frente do consumidor, no papel do consumidor, e falar, olha, meu produto é assim, assim, assado. Ele é ideal para isso, sabe? E o maior destaque para a tabela é isso, é mostrar que os alimentos são nutritivos. É uma tabela nutricional. É Você tem medo de nutricional, mostrar né? essa tabela nutricional? Hoje Né? E conta para nós aí a questão da área visível e da área disponível para rotular, né? Já que o grande desafio aí é dar mais. É onde eu vou colocar esse tanto de informação que agora é obrigatória demais, que tem que ter destaque, né? Eu vou Que é outra aproveitar pergunta. eu vou aproveitar e vou pegar o gancho aqui da Morena no caso da ricota, né? Não, ela falou do Minas Frescal. Você que quer falar da ricota, né? Não, do Minas Frescal. Queijo branco, vai. É tudo queijo branco, né? Obrigada, mas eu pensei... É, porque ricota no novo Ricó é queijo branco, vamos lá. Eu pensei no Minas Frescal e falei ricota, devo estar louca aqui. Porque a gente vem falando, e a Anvisa deixou muito claro agora, sobre superfície visível e área útil, né, do rótulo. Então, o que é essa definição de superfície visível e área disponível para rotulagem? E aí a gente estava falando um pouquinho ontem sobre isso, né, Morena, que muitas embalagens, às vezes no processo de termoformar, de termoencolher, essa área visível, essa área útil, essa área disponível, ela passa a ser área visível e área disponível, né? Ela não passa a ser tão disponível. E se nós fosse medir e calcular, talvez esse produto, né, o queijo Minas Frescal, ele poderia sair pela tangente e não necessitar da rotulagem nutricional, porque ele teria
uma superfície menor que 100 centímetros quadrados, tá? Então, às vezes, é importante a gente realmente sentar no lugar do consumidor, como a Morena muito bem trouxe pra gente, e fazer essa avaliação. É um queijo que requer que os consumidores, eles procuram, eles buscam essa informação. Então, o grande desafio aqui é realmente determinar, né, essa área disponível, essa área visível para rotulagem nutricional, tá? E saber ainda que dá para arrumar um jeitinho e colocar, porque a Anvisa deixou várias oportunidades para nós ajustar essa rotulagem. No materialzinho que a gente vai disponibilizar para vocês, tem até um exemplo do potinho de manteiga, tá, pessoal? Mas assim, vale para outros produtos também. A gente colocou lá, tá? Tem uma pessoa aqui, Céu Intimidade, comentou: será que ainda existem pessoas que compram algum alimento sem ler os rótulos, só se limitam à data de fabricação e validade? Eu vou te falar uma coisa, tem gente que nem a data de fabricação e validade olha. Infelizmente, a gente ainda tem pouca educação nesse sentido. Tem muita gente que vê bobagem na internet e faz opção alimentar, de hábito alimentar por isso, tá? Eu tava vendo um negócio, apareceu para mim, né? Óbvio, a gente sabe que eles escutam a gente. E aí apareceu um vídeo para mim de uma Nutri falando que é uma opinião dela e eu respeito. Tem coisas que ela falou que, inclusive, né? Mas que se você vai consumir um requeijão, um creme cheese, não consuma o light, consuma o convencional, porque em termos de caloria é a mesma coisa, porque o light põe amido, porque o outro não sei o que tem lá da gordura e tal, porque tem que reduzir 30%. Não, primeiro que não é 30%. Aí, quando ela já fala quando a pessoa usa número e esse número tá errado, tipo assim, você não sabe certo, é igual quando a pessoa fala pra mim assim, eu tenho 200% de chance de... Não tem 200, entendeu? Aí, tipo, já perde credibilidade. Então, assim, ela não sabe nem a legislação do que é, o quanto precisa ser a redução, ela não entende de ciência de alimentos e nem do que ela precisava entender. E aí tem gente que vai lá e escuta essa mulher, vai lá e vai consumir. Precisava reduzir a ingesta de gordura por questões de saúde, vai lá e não, entendeu? Porque a Nutri falou no Instagram. É óbvio que a gente tem um passado dálmata na indústria de alimentos, a gente não pode esconder isto, cheio de manchinhas negras, mas assim, ó, o profissional hoje, o bom profissional da área de alimentos, ele está em constante transformação e aprendizado. E eu queria que a Morena falasse sobre isso, porque a Morena também tem um currículo aí super, tá sempre fazendo curso, sempre estudando, né, Morena? A gente que decide trabalhar na área de alimentos, a gente tem que ter aí uma disciplina de estudo, porque tudo que a gente coloca na rotulagem nutricional é fatos e dados, não tem meio termo. Exatamente. Olha, ao longo da minha vida profissional e hoje, né, o que eu mais faço nessa vida é curso, né? Do tipo, vai ter um curso disso. Eu tô lá fazendo o curso de, vamos falar sobre açúcares adicionados. Eu tô lá falando ouvindo sobre açúcares adicionados. Vamos falar sobre metodologias para rotulagem. Tô lá. Criei uma metodologia para fazer? Criei, mas ouvindo o ensinamento das outras pessoas que atuam na área, a gente vai aprimorando o nosso trabalho também, né? E legislação, todo dia sai diário oficial, gente. Todo dia tá mudando tudo, né? Então, assim, não existe a possibilidade de, formei em especialista em assuntos regulatórios e acabou. Diploma tá aqui, né? Não, no dia seguinte você já está desatualizado. Você já está desatualizada. Então, assim, é muito importante sempre buscar os cursos de pessoas que estão há muito tempo na área, instituições de ensino reconhecidas, né? Palestras, a oportunidade de lives, a oportunidade que tiver. Porque você se aprimora, você aprende, você tira dúvida, você percebe que na dúvida do outro, você descobre que você tinha dúvida daquilo e você nem sabia, né? Então, assim, a Patrícia falou, não existe zona de conforto. Não existe zona de conforto. Não sei tudo. Nunca saberei. Então, graças a Deus. Se a gente souber tudo, perde a graça. Exato.
E o pior de tudo não é não saber tudo, é saber que o que a gente tinha como, isso aqui é isso aqui, amanhã já não é mais. E não é. E você tem que procurar. Então, assim, busque ajuda, sabe? Peça orientação, querendo me atualizar sobre um assunto. Você pergunta para um colega da área, você recomenda alguém, alguma escola? Né? Você conhece esse curso? O que você acha? Né? Vai me acrescentar? Porque normalmente as pessoas já sabem o que você sabe, ou o que não, né? Então, o que vai valer a pena, o que não vai valer a pena. Tem que fazer. Eu, assim, a gente pode falar nomes? Pode. Vou falar coisa boa. Vou falar coisa ruim, a gente não sabe. Coisa boa, a gente pode. Tem consultorias que prestam o serviço de cursos há anos, bem reconhecidas. A Tacta School é especializada na área, eles estão sempre disponíveis. O site tem várias publicações todos os dias, comentários. Então, criar essa rede de apoio nos traz mais segurança. Inclusive o DAF está com a gente no segundo Qualilac agora, 15 e 16 de novembro. Eu tô doida. 15 e 16 de março em Chapecó. E ele vai falar vai ter uma mesa redonda sobre rotulagem de lácteos. Eu, a Josi, a moderadora, e vai ter com participação do pessoal agora em março. Vai ser bem bacana. Eu concordo com a Morena. Isso acrescenta muito, né? Eu fiz a formação de P&D com eles, assim, ó. E assim, a gente vê realmente... Eu sou professora na academia e eu fico pensando quanto que a gente não caminhou na mesma proporção da velocidade da indústria. Eu poderia estar bem tranquila lá ensinando a metodologia tradicional. Mas aí, a metodologia tradicional, quando a gente vai para a indústria, e eu já saí da metodologia tradicional, eu fui para a indústria, e é um choque de realidade tão grande que você se sente perdido. Parece que tudo que você construiu na tua trajetória acadêmica não liga os tijolos dentro da indústria de alimentos. Então, a Tacta, ela é pioneira numa metodologia diferenciada e que nos inspira e que faz com que a gente também seja um discípulozinho desse conhecimento de forma diferente, né? Diferenciada. Sim. Inclusive, uma coisa que eu falei para vocês e que eu acho muito importante é a gente tirar esse peso que tem dentro da legislação, né? Das aulas de legislações. As aulas de legislações são pesadas, né? E assim, a gente pode contar na mão o número de pessoas da escola, por exemplo, a escola é a Cândido Tostes, né? Que saíram da escola e foram trabalhar em assuntos regulatórios. Eu acho que todo mundo tem pavor de assuntos regulatórios, né? Fala, não, é chato, tem que ficar lendo a legislação. E não é isso. É o empoderamento, né? Exato. E inclusive, isso ajuda a indústria, né? Ter o conhecimento legal ajuda no desenvolvimento dos produtos, na aplicabilidade ali mesmo. Só a indústria vai saber como que funciona e como que não funciona. Então, isso ajuda na construção de novas legislações de acordo com a realidade do país, né? Entrou uma pergunta aqui, essas mudanças que vocês falam na legislação afeta diretamente o consumidor? Corre o risco de um rótulo estar na íntegra e no outro dia não? Eu não sei muito bem se eu entendi a pergunta, mas tem um comentário até que a própria Anvisa faz, que o que vai acontecer? Como tem prazo para adequação, e eu peguei isso no mercado essa semana. Eu até ia postar, mas depois eu acho que a gente tem comentado muito isso, a questão de, às vezes, as empresas que vão sair primeiro, elas vão ser julgadas, crucificadas, porque vai errar, gente. Quem começa erra, né? Os primeiros vão errar e a gente vai aprender com os erros, não vai ter jeito. Então, eu peguei 3 iogurtes da mesma marca, da mesma linha, sabores diferentes, cada um estava com um rótulo diferente. A impressão que eu tive é que um é do modelo antigo, o outro deve ter sido alguma tentativa e aí veio alguma mudança, eles tiveram que correr e fazer de novo, e o outro já é dessa última, tipo, agora fechou. E ainda tem erro, tá? Ainda tem eu não vou chamar de erro, mas ainda precisa de adequação, vamos dizer assim.
Então, isso vai acontecer. Eu não sei, é isso que você perguntou mesmo, né? Então, vai acontecer. O consumidor vai passar por um momento de confusão mental. Então, por exemplo, lá na gôndola dos iogurtes, iogurte de bandeja, tinha várias marcas, vários tipos da mesma marca, de marcas diferentes, uns com as tabelas brancona. Eu até falei com as meninas ontem, eu falei, gente, confesso para vocês que num primeiro momento, principalmente quando você pega um do lado do outro, eu sou muito, eu gosto de coisinha coloridinha. Você já viu aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto de coisinha fofinha. Então, assim, linda. a Josi já achou maravilhoso. É um impacto assim. Aí eu olho de novo e falo, não, Carol, olhar com olhos de revelatório, tá bonito e tal, mas dá um choque no consumidor. Mas aí é o que a Morena falou. Poxa, que legal! Fulano tá fazendo iogurte pra mim, ele tá até me contando os nutrientes que tem aqui com tanto detalhe. E eu tô ficando ceguinha, né? Tipo, né? Negócio de idade. Agora eu consigo ler. Então tá bacana, sabe? Tá bem legal, assim. Mas vai acontecer isso. E é normal, é uma fase de transição, tá? Parece uma tabela do Excel, Afonso. Você imagina o sofrimento do povo Mas Excel é criativo. vida, Afonso. E sobre essa confusão no consumidor, nós estamos com confusão, em confusão, né? Então, assim, a legislação foi publicada, saiu primeiro perguntas e respostas, a gente teve dúvida, continuou tendo dúvida depois da publicação, saiu o segundo, a gente ainda tem algumas dúvidas. Então, assim, a indústria ainda está digerindo, apesar de tanto prazo, né? O prazo de adequação foi relativamente longo. Pode falar, gente. A humanização desse processo como um todo, né? Porque às vezes a gente senta num pedestal aí de arrogância, de mas isso para mim é óbvio, mas às vezes o consumidor realmente, todas esse aporte de informação realmente gera confusão. Então eu sempre costumo dizer, né? Vai com a sua mãe no supermercado, você vê se ela vai ter o mesmo entendimento que você em relação ao produto. Só que o conhecimento empodera. A partir do momento que você explica, olha essa sequência, olha, né, explicar por que de cada nutriente, qual que é a importância de cada nutriente. E eu acredito que nós nos blindamos dentro da indústria atrás dos muros, né? Nós escondemos os nossos processos e tudo que gera assim muito segredo gera desconfiança também, né? Então, a transparência, trazer, né, essa proximidade dos nossos processos a nível industrial, todos os cuidados, a segurança e o respeito que nós temos dentro da indústria de alimentos hoje pelos nossos consumidores, não se mensura. Mas o consumidor não sabe de todo esse carinho e todo esse zelo. Então, a gente precisa, sim, humanizar a indústria de alimentos e não fazer esse bicho de sete cabeças, porque tudo que parece que está por trás dos muros da indústria é ruim. E muito pelo contrário, não existe nada bom e nada do ruim. Existe uma dieta que precisa ser olhada. E aí, gente, voltando um pouquinho aqui para as nossas perguntas, perguntas e respostas, a minha maior angústia de todas, eu tinha várias, mas a maior de todas era a questão dos açúcares em produtos lácteos. E o negócio era tão angustiante que foi um tema que Josi e eu estudamos e ainda estamos estudando exaustivamente. O meu nome é Carol, aí tem a Morena e a Josi, tá? E aí a gente está estudando, ainda continua estudando exaustivamente o tema. E aí desse estudo todo nasceu um bebezinho tão fofinho. E aí eu vou mostrar esse bebezinho para vocês e vou contar como é que vocês... Existem duas maneiras de vocês terem esse bebezinho, tá? Eu vou virar o meu telefone, ou como é que chama isso aqui, né? A dos olhos bonitos é a Carol, tá? Obrigada, gente. Ganhei a noite. Olha só, a gente criou um e-book que chama Desvendando o Universo dos Açúcares em Produtos Lácteos. Esse e-book tem 22 páginas e ele fala sobre os açúcares, quem é a lactose, tá? Fala sobre a intolerância à lactose. E aí ele vem falando sobre a solução, tá? Da intolerância à lactose, são os produtos delactosados. E aí o legal é que a gente trouxe estudos de caso da lactose, do comportamento. Aí a gente a gente inventou um produto e a gente fez o rótulo desse produto com cálculo da tabela nutricional para vocês. Então, assim, é um estudo de caso inventado, mas é. E aí tem produto delactosado, enfim. E aí, como é que faz para ter esse e-book? Bom,
Mas antes, Carol, de você pois é. contar como que faz, vamos pedir para a Morena dar um depoimento, porque ela viu esse É. documento. E A Morena, a Mariana ganhou um de presente, que a gente já deu para ela de na presente. tua opinião, como profissional da área de regulatórios, esse documento irá ajudar, irá auxiliar as pessoas? Será que eu e a Carol... Eu vamos tampar o ouvido para você poder ser bem sincera, tá? Mentira, gente, ela é bocuda que nem eu. Eu falo que a minha cara me entrega. Então, eu sou sincera. Olha, vai ajudar muito, muito. Por quê? Porque tem as definições, né? Tanto do que é a lactose, de como é essa lactose, se ela vai ser açúcar total, se ela vai ser açúcar adicionado, e dependendo do produto, né? Aplicações. Gente, os estudos de caso resolvem a vida das pessoas. Porque assim, você tem um exemplo, é que nem estudar para a prova, né? O professor passa vários exercícios em sala, depois só muda os valores, né? É exatamente o que os estudos de casos trazem. E a linguagem, detalhe, dá para rir bastante também. É quase o livrinho da Toledo? Né? Tem a parte engraçada, a linguagem tá fluida. Você consegue ouvir a Carol, a Josi explicando a matéria para você lendo esse e-book. Então, assim, no dia a dia, eu acho que açúcar adicionados é a maior dor de cabeça que a gente tem, né? De quando vai ser adicionado, quando vai ser total, em quais produtos. Então, vai esclarecer muitas coisas, mais do que o perguntas e respostas. Muito mais do que o perguntas e respostas. Então, Afonso, olha só. Esse e-book ele vai estar disponível para venda na semana que vem. Para venda, tá? Na semana que vem. Mas, hoje, nós vamos abrir o carrinho para a segunda turma do curso de rotulagem de lácteos. E quem comprar o curso com preço promocional vai ganhar o e-book. O e-book, semana que vem, ele vai ser disponibilizado para venda com preço promocional de R$50. Eu não sei ainda o dia, eu acho que ele vai ficar uma semana, 2 eu acho que são 2 dias a R$50, mas aí eu conto depois para vocês, tá? Depois ele vai para 75. E aí, mas quem comprar o curso é 0,800. O e-book é de graça, é de brinde, tá? Vamos falar do curso. Os alunos da turma 1 vão receber o e-book por e-mail. É óbvio, né, gente? É óbvio. Vocês já estão com o curso caminhado aí. Como que é esse curso, Josi? Vamos contar. Fala um pouquinho, Josi. Como é que foi esse curso? Foi muito legal. Na verdade, o curso ele tem 16 aulas gravadas, mas é um bate-papo. Acho que eu posso contar assim, dessas 16 aulas, 10 aulas na íntegra está eu e a Carol discutindo a legislação passo a passo, dando exemplos, tá? Então, não são monólogos, né, Carol? São aulas aplicadas com exemplos. A gente procurou trazer toda a aula exemplo, resolver, mostrar gabarito, deixar tema de casa, para que vocês se sintam o mais próximo possível da gente aí nesse processo de estudo, tá? Então, as 16 aulas aí foram assim, planejadas, pensadas com todo carinho. Tudo que tá saindo de novidade, a gente tá trazendo, a gente grava novamente, né? Pequenas aulinhas, tá? Então, material complementar, exercício de fixação, mentoria ao vivo, né? Também tem para turma. Esqueci de alguma coisa, Carol? Não. É que a Valéria botou aqui, as aulas são ótimas, eu super indico, é fofinha, é nossa aluna, é a Cláudia, tá? Olha, é a Valéria, a Cláudia Valéria, mas a gente chama ela de Valéria porque a gente já é muito íntima. E aí é o seguinte, quando a Josi fala dos exercícios, é porque a Ju também tá falando, e a Ju é prof. Uma prof falar que o curso é maravilhoso, gente, para. São 16 aulas e a gente tá falando tudo de rotulagem, não só a parte nutricional. E ele é muito, muito prático, tá? Esse curso. Então, no final da aula, tem para casa. E aí, na aula seguinte, a gente corrige o para casa com vocês, tá? Então, tem uma discussão e tal, e tem as aulas, tem as mentorias ao vivo. Ontem teve uma. A mentoria ao vivo ontem
ela durou só 2 horas e 24 minutos. E ela já está disponível lá para o pessoal do curso. Quem comprar o curso agora também tem acesso a essa mentoria. Foi muito legal, muito E o mesmo, tá? diferencial, que é um curso de rotulagem aplicado a lácteos, né, A Carol? lácteos. E assim, ó, a gente faz a correlação com a legislação, com a RTIQ, com a tecnologia do processo. Então, não é simplesmente dizer, olha, a rotulagem desse produto é assim. Não, é porque tudo que está envolvido na tecnologia de fabricação, né? A gente faz vários ganchos com todo o processo envolvido. Então, não é simplesmente falar de rotulagem, é falar de rotulagem no contexto aplicado à indústria de laticínios e todos os pormenores que essa indústria, com tamanha diversidade de produto, que é uma das indústrias que mais inova no Brasil, é só vocês olharem para as gôndolas do supermercado, tamanho mix de produtos que nós temos. E aí, olha só, tem o grupo VIP, tá? Que tá lá para você acessar no link da bio, que daí você se cadastra no grupo VIP, você vai receber informações diferenciadas, privilegiadas aí, vai estar sempre atualizado. Outra coisa que eu acho um diferencial super importante e que tem que ser dito. A gente falou do tanto que é dinâmica essa legislação, quanto que nós estamos num cenário de adaptação. Então, gente, até... José, eu não estou muito bem certa disso, mas eu garanto que até novembro de 2023, qualquer atualização gera uma gravação de uma aula nova, tá? Eu tenho que ver direito como que tá isso, porque tem a turma 1 e a turma 2. Então, até novembro, isso aí eu garanto para vocês. Mudou, teve o ofício circular 2 do mapa agora, que vai afetar a rotulagem. A gente teve ontem na mentoria. Então, mas não tem mentoria, mas vai ter uma aula gravada e aí para atualizar vocês. Então, tem essa atualização, material complementar, tá tudo lá, tá? Para quem que é esse curso? Esse curso é para qualquer pessoa que quer saber sobre legislação, saber como que monta uma rotulagem, tanto nutricional como de aspecto geral. Então, é para quem trabalha na indústria SLT e só cuida dos rótulos, dos 500, 600, dos 100, dos 10 SKUs de uma indústria. É para consultor? Também é para consultor, tá? Consultor, Carol, eu trabalho com consultoria. Eu posso comprar? Pode, vai aprender também, tá? Aliás, a Ju, que é professora, que está... A Ju é professora, ela dá aula e ela está fazendo curso para ela poder ajudar os alunos dela a entender melhor isso. Então, assim, é para qualquer pessoa que em algum momento da vida precisa saber fazer, analisar um rótulo, é para essas pessoas. Valores, faz-me rir. Quanto custa este curso? Este curso custa, nossa, trava a língua, R$ 1.297. De hoje, agora, hoje é dia 2 de fevereiro, faltam 24 dias para o meu aniversário. Até o dia 8 de fevereiro, semana que vem, o curso está saindo por R$ 985,72. Este valor pode ser parcelado, se eu não me engano, em até 12 vezes. Pessoal, quando parcela, a plataforma cobra juros, tá? Então, prestem bem atenção, porque às vezes o pessoal compra parcelado, depois manda mensagem para mim, Carol, mas eu não dei o desconto. É porque daí parcela, tá? Então, até o dia 8. Aí ele volta para o preço normal. Aí, quando você comprar no preço normal, não tem mais o e-book de presente. Aí você vai pagar R$ 75, nem é 50. Porque semana que vem, se você quiser, Carol, não posso comprar o curso agora, depois eu compro mais caro, ok? Mas eu já quero comprar o e-book, vai poder comprar semana que vem na promoção, tá? Essa semana ainda não, mas semana que vem vai. Mas aí, agora, comprando, vai ganhar tudo na vida. Tipo, muito maravilhoso. Gente, tem que aproveitar. E assim, tira o escorpião do bolso, invistam em vocês, tá? Invistam em vocês. A Morena hoje de tarde, ela estava conversando comigo no WhatsApp, ela estava fazendo conta. Carol, se a pessoa comprar o curso e ela não tá fazendo nada da vida e ela fizer não sei quantos rótulos pros outros, e, gente, precisa fazer, não tem jeito. Ela vai pagar o curso. Eu não sei fazer essas contas, não, tá, Morena? Você viu Morena, de parte que eu tô bem ruim pra isso. 3 rótulos de prestação de serviço. E rótulo completo, com análise regulatória, assim, ó, né, levando para a empresa todas as possibilidades e uma análise assim, olha, se você for por esse caminho, pode acontecer isso, o mais sensato é por aqui. 3 rótulos você paga o curso. Então, assim... Depende da região. Tem lugar que com 2 rótulos você paga, tá?
É. A Carol é... Mas assim, ó, eu tô dizendo assim, ó, 3 para, né, cada profissional vai ter o seu valor de hora-aula. Medianamente falando, 3 rótulos que você fizer, né? E você pode fazer aí para, né, todo mundo tem um supermercado próximo, uma padaria próxima, a título de você começar uma nova profissão. Porque hoje a rotulagem, os aspectos regulatórios, ela permite sim que você tenha uma nova profissão. Você já pensou nisso? E assim, como a nova lei do autocontrole, vale a pena a gente fazer um gancho aqui, a rotulagem está lá, que é autocontrole. A Anvisa, ela olha todo mundo. Então, se você é um laticínio de inspeção municipal, estadual ou federal, a lei é a mesma. O seu rótulo tem que ter as mesmas informações que todos os outros. Então, pessoal, quem tá, por exemplo, na minha região, aqui a gente tropeça e cai no laticínio, levanta, tropeça e cai no outro. Então, todo mundo vai precisar fazer rótulo. Não tem, gente, não tem como escapar. Não tem como escapar. E eu quem falo não para você, precisar fazer, vai precisar analisar. Tá? Então, sim, isso quem também está na é indústria, conferir isso dele, Então, tá certo. eu acho que a gente já falou muito sobre as vantagens do nosso curso. Eu acho que o pessoal não vai ser louco de perder. Vamos aproveitar a Morena aqui para falar muito mais sobre os nossos assuntos do Perguntas e Respostas, porque assim, ó, pessoal, não tem como ficar de fora do curso, tá? Até porque a gente tem sempre convidados também para as nossas participações, para as nossas gravações do alto nível como a Morena. Então a gente não pode perder aí esse privilégio de tê-la conosco aqui hoje. Vamos lá. E aí, vamos falar da pergunta que mais me atormentou na vida e que agora eu tô, assim, conformada e feliz, não só Eu não, conformada, ontem que a Morena era... me deixou um pouco triste. Depois ela vai a contar Mariana e pra ela ainda não gente. se conformaram. Eu fiquei conformada porque, tipo assim, beleza, agora tá escrito, o argumento é bom, ainda não é o que eu pensava e o que eu continuo pensando, mas enfim. A novela da lactose dos produtos da hidrólise dessa lactose, né? O produto da hidrólise da lactose é açúcar adicionado ou não é? O que era o meu raciocínio? Leite tem lactose, ok, açúcar natural. Mas aí, se você olhar um leite hoje, tem glicose? Não. Tem lactose? Não. Aí eu adicionei um negócio e apareceu. Então, adicionou. É via adição de alguma coisa. Era o meu raciocínio. Mas eu falei para as meninas, a minha lógica, ela é infantil, tá? Então, eu fui por esse lado. Aí a Anvisa pegou e falou assim, eu vou pular nos finalmente, depois a gente volta naquelas outras importantes lá, tá? As frações, as 64, as frações de glicose e galactose decorrentes da hidrólise da lactose, derivados em alimentos para dieta com restrição, devem ser considerados açúcares adicionados? A glicose e a galactose não serão considerados como açúcares adicionados. Aí, por que eu falei que o meu coração acalmou? Porque agora está escrito, não serão. Carol, aceita que dói menos. E aí ela até me explicou, ó, a lactose natural, estava lá no leite. Então ela é um carboidrato e ela é total. Tanto a lactose como a galactose são classificados como açúcares. Ok, já sabia disso. A hidrólise da lactose não aumentou o teor de açúcar total, realmente. Não aumentou. Se eu quantificar, não aumentou, tá? Presente no produto. Então, por isso, não é um açúcar adicionado, porque não aumentou o total. Aí eu meio que me conformei, sabe? Assim, eu falei, tá, eu não concordo, mas eu conformo. É meio que por aí. Aí, voltando um pouquinho na 61, quer falar da 61, Josi? E Não, pedir deixa, ajuda para a Morena? Morena, tu fala da 61 porque eu gosto da tua explicação. É boa mesmo. Vamos lá. A 61 os açúcares naturalmente presentes em leites e derivados adicionados a outros alimentos devem ser considerados como açúcares adicionados? Depende. A Anvisa. Adoro, depende. Depende. O açúcar naturalmente presente no leite é a lactose. Quando o alimento for adicionado de leite e derivados, a lactose naturalmente presente neste produto não será considerada como açúcares adicionados, conforme as exceções. O que isso quer dizer? Se eu pego, por exemplo, vou fazer um suco, vamos inventar um produto, tá? Vou fazer um suco de fruta e aí eu vou adicionar soro de leite. A lactose que está presente no soro de leite, teoricamente, se a gente pensar pela lógica, seria
um açúcar adicionado, porque ela não estava lá no suco, né? Mas ela é natural do soro. Então, por essa resposta, não. Ele não vai ser açúcar adicionado. Ela vai contabilizar lá no açúcares totais, tá? E aí ele fala, muitos derivados de leite podem ser adicionados de ingredientes de origem não láctea, como açúcares, amidos, aditivos alimentares, entre outros, que podem conter frações de mono e de sacarídeos que não estão excetuados da definição de açúcares adicionados. Dessa maneira, quando os derivados lácteos contiverem adição de outros ingredientes de origem não láctea, as frações de açúcares presentes nestes ingredientes devem ser consideradas como açúcares adicionados, caso não se enquadrem nos demais exceções previstas. Isso quer dizer que quando eu adiciono um preparado de fruta que tem açúcar no meu iogurte ou na minha bebida, esse açúcar é considerado açúcar adicionado. Já a lactose adicionada de forma isolada a um alimento será considerada como açúcar adicionado. Na maioria dos casos. Aí vamos para a nossa explicação. O que isso quer dizer? Quando eu faço um doce de leite ou um leite condensado, né? Leite condensado Vamos falar do doce de leite. O doce de leite, no regulamento dele, fala que ele é feito de leite e açúcar, né? Aí, no leite tem a lactose presente. Porém, por uma questão de tecnologia, né? Para ter uma ação tecnológica ali, a gente adiciona mais lactose nesse produto. Então, além do açúcar. Então, eu vou ter lactose no açúcar total, somando a lactose do leite natural, mais a lactose que eu adicionei para a função tecnológica. E nos açúcares adicionados, eu vou ter sacarose, né? O açúcar que eu adicionei para fazer o doce, e a lactose que eu adicionei para a função tecnológica, né? Então, a lactose ela vai aparecer 2 vezes, incluindo no açúcar adicionado. Ficou claro? Então, só E eu gosto de falar da comunicação que tem que ter entre a tabela nutricional, né, é uma comunicação silenciosa, mas entre a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Porque, assim, se na minha lista de ingredientes aparece lactose, eu adicionei a lactose, ela tem que ser um açúcar adicionado lá em cima. Ela tem que ter um valorzinho, um pedacinho daquele valor tem que ser referente a ela. Exatamente. Então, tem um exemplo, tem uma questão lá também no Perguntas e Respostas que diz assim, quando eu adiciono permeado, tem muitos produtos que adicionam um permeado de soro concentrado, e a gente sabe que tem muita lactose. Gente, é básico, é quase que só lactose. E aí, aquilo ali é açúcar adicionado? Não, não é. Não é. Por quê? Porque é um componente natural. É aí que a Josi, bioquimicamente, sei lá, nutricionalmente, fica desesperada. Não é um açúcar adicionado. Nutricionalmente falando, sim. Mas aí a lista de ingredientes não conversa. Aqui no Perguntas e Respostas, ele deixou bem claro que essa lactose ela entra como adicionado se você adiciona lactose. Se você adiciona um derivado lácteo, como o permeado, é 60% lactose, os outros 40% é água, é proteína, mas é um derivado lácteo, não é só lactose. E por que? Mas tudo tem o lado ruim e o lado bom, né, gurias? Então, o lado bom disso é que esses permeados, esse concentrado de soro proteico, ele pode ser uma alternativa de substituição de açúcares adicionados. Então, olha que oportunidade que também a gente tem para reformular os nossos produtos, né? E reduzir. Utilizando esse ingrediente como fonte de
sabor, de dulçor no produto final, tá? Exato. Então, é fantástico ao mesmo tempo. Só que eu entendo que, se for pensar, de novo, nós falamos da cadeira do consumidor. Se nós falar da cadeira do consumidor, eu fico revoltada com isso. Porque no ovo tem fração de açúcar adicionado e se eu uso um ovo como ingrediente, eu tenho que contabilizar esse açúcar adicionado. Agora, um ingrediente riquíssimo em açúcares, como um whey protein, um permeado de soro de leite, ele não vai contabilizar. Essa é a minha dor enquanto sentada no lugar do consumidor. E aí, Eu concordo. por que no caso do preparado de fruta é diferente, né? Quando você, se você usar um preparado de fruta, o açúcar do preparado de fruta entra como açúcar adicionado. Porque nesse caso, o preparado de fruta não faz parte dele a sacarose, por exemplo, que vai nele. Então, é sim um açúcar incrementado. Você poderia fazer sem. Então, aquilo ali essa é a lógica. E aí, inclusive, quando você pegar a lista de... vamos lá de novo, a comunicação silenciosa entre lista de ingredientes e tabela. Quando você pegar do iogurte, você vai ler lá, preparado de fruta de morango. Aí abre, morango, açúcar, quer dizer, tem açúcar no meu produto que veio via preparado. Então, tem que ter uma porçãozinha lá em cima naquele açúcar adicionado. Essa conversa tem que ter um pouco de sentido, tá? O mesmo acontece no leite zero lactose? O mesmo que você diz... Não, no leite zero lactose não vai ter. E aí tem uma pergunta sobre isso também, né? Que vem ela 64. Que é a 64. Vocês são ótimos, vocês decoram as coisas, eu não. Que é a 64 que a gente falou. Olha, Carol, quando a lactose ela tiver um uso tecnológico no produto... 65? Tecnológico no produto, lactose, ela vai aparecer como açúcar adicionado e ela vai aparecer lá na lista de ingredientes. Quando ela vai participar lá do RTQ, eu gosto de dar o exemplo do leite em pó, né? No leite em pó é utilizado lactose para padronizar, porque lá no RTQ é para dizer que o leite em pó tem que ter 35% de lactose. Então, é uma estratégia para ajustar aquele teor, é o uso da lactose, né? Oriunda aí dos permeados de soro, tá? Como ingrediente. Então, no leite em pó, é uma estratégia, muitas indústrias fazem isso, mas não vai precisar contabilizar como açúcar adicionado. Então, tem vários nuances aí, por isso que a gente se dedicou também a estudar bastante a questão dos açúcares adicionados, escrever esse e-book para vocês, justamente porque existe uma infinidade de possibilidades e a Anvisa está que nem consultor, usando depende, né? Então, eu brinco, né, que o consultor é assim, tal coisa, depende do quê? Da análise de risco. E assim aqui depende muito do conhecimento do processo, do RTQ, então é todo um conjunto, não tem como tomar uma decisão acerca disso sozinho. E aí, eu tenho a sorte de ter a Carol aqui com um know-how de análise laboratorial gigantesco, sabe, Morena? E aí, eu queria que ela comentasse um pouquinho desse universo dos açúcares com relação às análises. Fala pra gente um pouquinho, Carol. Ô, Su, só para te falar, na pergunta 65 tem isso, e no e-book a gente trouxe o estudo de caso do leite zero lactose, tá? Então, assim, não tem, zero açúcar adicionado, até porque, por lógica, né, pelo RTQ, leite não pode ter adição de açúcar nenhum, tá? O que acontece? O que aconteceu com a gente? Quando a gente foi fazer as análises, né, para atualizar as tabelas nutricionais, todo mundo falou assim, agora tem que pedir perfil de açúcares quando eu for fazer produto zero lactose. Agora vai ter que pedir perfil de açúcares. E aí, a gente esqueceu de um pequeno detalhe na vida, que foi de conversar com o laboratório e perguntar para eles assim, qual é o limite de quantificação do método que vocês usam para o perfil de açúcares? E aí começou a chegar laudo assim, menor que 0,8. E aí, o que você faz com o resultado menor que? Menor que é vago, menor que 0,8 pode ser um monte de coisa. E eu posso declarar como 0,8? Não é. Não dá para trabalhar com isso. Eu posso botar zero? Não, porque para açúcares totais e para carboidratos e para açúcares adicionados, o valor não significativo, a quantidade não significativa, ou seja, aquela que você pode arredondar para zero, é menor ou igual a 0,5. Então, quando você recebe um laudo com qualquer valor menor que 0, diferente de 0,5 ou menos, você está no mato, gente. Tá jogando dinheiro fora.
você está jogando dinheiro fora, você está trabalhando com dado empírico. Eu vou falar um negócio que o povo dos laboratórios vai voar no meu pescoço. Mas é a mesma coisa que você não tivesse mandado analisar. Você está trabalhando com dado empírico, tá? E por que acontece isso? Quando você manda fazer perfil de açúcares, eles vão usar um método, tá? E eles vão quantificar vários açúcares. Frutose, maltose, glicose, galactose, sacarose. São 6 açúcares. Eu não vou lembrar todos agora, não. Eu sou ruim, tive Covid. E vou fazer 44 daqui a 24 dias. E aí, normalmente, os limites de detecção dos métodos para quantificar esses açúcares é menor que 0,10, tá? No melhor cenário, tá? Mas confirme isso com o laboratório. Peça pelo menos menor que 0,10. Conseguiu, ok. E aí, você vai ver leite, não vai ter isso. Não vai ter. Se for um leite zero lactose, então, você vai achar, sabe o quê? Glicose e galactose. Só. O resto você não vai achar mesmo, não, tá? E aí, você vai... quando vem lá açúcares totais, vem escrito assim, calculado. Aí, tudo que deu menor que 0,10, os bonitos somam. Então, são 6 açúcares. Se deu 6 menor que 0,10, eles põem menor que 0,60. Eu quero morrer. Eu quero dar 2 infartos. Isso não pode estar certo. Na minha lógica infantil, isso não pode estar certo. Não pode. Tá? Mas beleza, deve estar. Quem sou eu na fila do pão para discutir com o laboratório? Deixa eles colocarem desse jeito. Mas o que você vai fazer aí? Em se tratando de produto lácteo em que você não tem outra fonte de carboidrato, de açúcar, a não ser o leite. Queijo, requeijão que você tem absoluta certeza que nenhum ingrediente seu tem carboidrato, que você olhou na ficha técnica deles, tal. Enfim, basicamente queijo, tá? E leite fluido. Você vai fazer sugestão, tá? De 2 milhões de reais. De 2 milhões de reais, que 1 milhão de reais era o ano passado. Esse ano já teve aumento, tá? De 2 milhões de reais. Você vai, aquele jeitinho tradicional, descobrir o teor de carboidratos por cálculo. Sabe? Pega a umidade, diminui 100 menos a umidade, aí da umidade do extrato seco, você vai tirar proteína, gordura, cinza, você vai descobrir quanto tem de carboidrato. A única fonte de carboidrato do leite é a lactose. A única. Então, não use para açúcares totais o valor do perfil de açúcares. Use carboidrato. E até porque a gente tem vários clientes, né, Carol, e depoimentos aí do pessoal que tá trabalhando na indústria, que daí faz o perfil de açúcares totais, tá dando maior que carboidratos. Daí você também faz o quê, né? Aí você não, dá menor. Dá menor. Obrigada. Então, acaba que sempre se coloca em xeque esse resultado. O que a tua vaca tá comendo? Tá produzindo leite com fibra agora? Que história é essa? Uma loucura, não fecha a conta. Mas assim, pessoal, essa live vai ficar gravada. Voltem e escutem de novo o que eu expliquei, tá? Tem que fazer sentido para vocês. Não é fazer o que a Carol falou, tá? Tem que fazer sentido para vocês isso. Mas raciocinem. E, por favor, gente, vamos ficar mais críticos, vamos avaliar as coisas que o povo entrega pra gente. Quando a gente pegou a legislação, né, e começou a folhear, a gente entendia que a melhor estratégia era fazer análise laboratorial. E hoje a gente entende que a melhor estratégia é você fazer o cálculo e você fazer a análise do laboratorial. E aí sim, você fazer uma análise tomar uma decisão. Tudo junto. Acho importante... Por favor, Mariana. Eu acho importante ressaltar que, assim, estamos focando na questão dos açúcares. Mas isso é aplicável para todos os nutrientes da tabela nutricional, né? Quando a gente vai montar a tabela, a gente tem que conhecer o nosso produto, saber do que a gente está falando. Ter os resultados, tanto interno, seja por cálculo, eu tenho tanto de umidade, eu tenho tanto de gordura, então, por teoria, de acordo com os artigos técnicos, eu vou ter tanto de proteínas, sabe? Mas fazer essa análise crítica, né? Eu falo, laboratório externo não é Deus que vai te mandar os 10 mandamentos em formato de laudo externo, né? Você tem que pegar e olhar criticamente para aquele laudo externo.
e falar, está fazendo sentido com o meu produto. Ou não, não está fazendo sentido, eu vou usar tais valores, né? Aí, inclusive, porque a regra dica de pra ouro da Morena, essa fiscalização... daí também tem que anotar, viu? Essa dica da Morena que ela vai dar agora, anotem. A regra de fiscalização mudou, né? A gente tem alguns alimentos que eles podem variar 20% para mais e outros nutrientes que podem variar 20% para menos. Então, peguem os seus resultados, avaliem e levem em consideração os valores máximos, por exemplo, para gorduras saturadas, para gorduras totais, que são nutrientes que podem variar no máximo 20% para mais. O mínimo não será considerado. Ah, variou 19% para menos. Não vai ser fiscalizado, isso não vai ser critério para fiscalização da Anvisa. Mas para esse nutriente é para mais. Ah, minha proteína, o mínimo, de acordo com o meu histórico, é tanto, sabe? Considere aquele valor, considera próximo daquele valor. Por quê? Porque a proteína, no caso, ela pode variar 20% para menos. Se eu estou declarando que eu tenho 22 gramas e no laudo encontraram 33 gramas, não importa para mim. Nem parabéns você vai ganhar, tá, gente? Parabéns você vai receber, entendeu? Na verdade, você está perdendo agora, dinheiro, agora e se der 12? E se der 12? Se der 12, aí é o problema, né? Eu não sou boa de fazer conta, não. Não, também não, chutei. Amanhã você joga no bicho. Hoje eu tô até invertendo maior e menor, nem vou me arriscar. Mas é aquilo, se ultrapassou os 20%, 22, menos 20%, se ultrapassou e deu 21% a menos, vai bater, ó, uma multinha lá na sua porta. Entendeu? Pessoal, por que a Morena tá dizendo isso para vocês? Porque queijos e lácteos não é uma ciência exata. Exatamente. Tá? A gente tem uma variabilidade e uma sazonalidade. Então, tudo isso que ela tá falando para vocês, assim, ó, é de uma propriedade, é de conhecimento de causa e que vocês não vão aprender em outro lugar, né, Morena? Muito obrigada por dar essas Nada, imagina. para as pessoas. Um mais um não são dois. Nunca. Um mais um não são dois. Nunca será, a gente né? sofre variação da matéria-prima, né? O leite varia ao longo das estações do ano, todo mundo sabe. A raça da vaca, o próprio processo. A gente tem variação dentro do processo, gente. O queijo não sai igualzinho quando o José faz o queijo e quando o João faz o queijo. O José acordou estressado no dia seguinte. Vai sair diferente o queijo. A mão do queijeiro faz diferença, a gente sabe que é da raiz, né? Da massa, a gente aperta assim, ó, e faz assim. Né? Isso é muito importante, né, Morena? Isso que tu traz pra gente, por isso que eu falei pra vocês anotarem isso, porque a legislação diz que nós temos que garantir o valor da tabela nutricional ao longo de todo o shelf. Então, assim, tá quase que massacrando a gente na indústria de alimentos, de laticínios, fazendo essa afirmação. Então, temos que considerar, sim, variações de processo na hora de nós fazer a tabela nutricional, porque vocês têm aí uma margem aí de muitas variáveis. Pessoal, exatamente. No nosso material, no resumo que vai ser distribuído para o pessoal, né? Só eles clicarem lá para baixar grátis, tem bem mais perguntas, mas eu vou escolher mais uma, porque daqui a pouco a gente começa a ser interrompido bruscamente. E eu vou escolher a do requeijão. Ai, adoro. Que foi o post de agora à noite, mas é porque eu queria que a gente comentasse, sabe, Morena? Porque, assim, a Morena, ela esteve bastante envolvida nessas discussões. Eu me lembro da Morena numa reunião de uma organização em 2021, online, né? E a gente já estava discutindo essa questão. Requeijão tem ou não tem FOP? Tem. Não é que tem. Tem que passar por uma análise. E sempre teve. Porque, assim, não mudou nada. Ele está descrito lá na legislação, no regulamento dele, que ele não é um queijo. Que ele é um produto obtido pela fusão da massa falhada. Ele não está escrito. E aí não tem como a Anvisa ser legal
fingir demência e falar assim, ah, tá bom, mas ele é queijo. Não está escrito aqui não, mas eu vou considerar que ele é queijo. Então agora a Anvisa não tem argumento para falar, não, ele é queijo. A gente, apaixonado de raiz e tal, a gente sabe que é um queijo, que é um primo irmão do queijo processado ou fundido, mas é um primo irmão brasileiro de raiz, com histórico e tal. E aí, assim, lá atrás, a gente não falou que ele era um queijo. E aí agora a gente vai ter que... tanto a gente quis diferenciou tanto que a gente lascou. E aí agora, o que que acontece? Por enquanto, pessoal, você vai ter que pegar e olhar se ele precisa de FOP para gordura saturada e se ele precisa de FOP para sódio, tá? Você vai ter que analisar isso. Você vai ter que levar isso em consideração. No material tem explicadinho como que faz, tá? Essa análise. Por quê? Porque ele não é queijo. E principalmente porque tá tão discutido, a mulher não tá lá falando que não é para consumir o negócio por causa da gordura, não sei o que, você fica esperto, tá? Então, não tem jeito. Morena, o que que você tem a dizer sobre isso? Como tá seu coração com essa situação? Olha, é uma guerra interna, né? Porque a gente sabe tecnologicamente fazer o requeijão, né? Então, a gente sabe que poderia muito bem ser enquadrado como queijo processado por tecnologia. Porém, para regulamentar, a gente hoje não está falando da tecnologia da fabricação de requeijão, a gente está falando do que está escrito na legislação. E hoje, requeijão no risco A não está nem junto com os outros queijos, né? Ele está lá junto com outros derivados lácteos, né? Está logo seguido, seguido de queijo processado, inclusive. Então, a gente tem que levar em consideração o que está publicado, o que foi publicado nas legislações, tanto no RISPO-A, quanto como está escrito no regulamento técnico dele, e da IN 75 e a RDC 429. E aí eu já vou te adiantar uma coisa, considerando o atendimento ao RTIQ do produto, e sabendo que 60% da gordura saturada láctea, mentira, 60% da gordura total láctea é gordura saturada, ele tem FOP de gorduras saturadas. Não vai ter como escapar. Não tem como escapar. Não tem como. Aí você analisa os outros requisitos para ver se precisa do FOP do sódio. Mas a gordura saturada... É a mesma história da manteiga, né? Nossa. É a mesma história da manteiga. É a mesma história da manteiga. Vai ter FOP de gordura saturada. É condição de ter qua non. Só existe requeijão e só existe manteiga se tiver gordura saturada nesse tanto. Então não existe. 82% de gordura no regulamento. 60% disso é gordura saturada. Gente, dá mais do que 6 gramas. Pode ficar tranquilo. Não tem discussão. A gente não vai nem fazer conta. Pode ficar tranquilo. Exatamente. Mas aí é aquilo. Vamos mudar isso e tal. É lento, mas a gente tem que começar, né? Vamos tentar alterar o regulamento técnico de queijo de requeijão, falando que ele é um tipo de queijo processado. É lento? Mas se a gente começar hoje, quem sabe daqui a 5 anos saia. Mas se a gente esperar 5 anos... Se a gente começar amanhã, 5 anos mais um dia. Depois de amanhã, 5 anos mais 2 dias. E assim, vai. O processo regulatório da nova legislação começou em 2014, né? Então, assim, é chão. E estrada de chão, aliás, para que a legislação estivesse aqui hoje. Então, assim, a gente vê aí que a gente precisa se unir no segmento de lácteos, que a gente precisa discutir que as nossas dores são a dor do laticínio vizinho e que não, a gente não precisa se olhar como concorrente. Cada produto e cada empresa tem o seu diferencial. E cabe ao cliente escolher a marca que melhor satisfaz as suas necessidades. Então, nós fazer o nosso tema de casa, fazer sempre o melhor produto com segurança de alimentos, com qualidade, atendendo a legislação vigente, que o cliente vai decidir, né? E com base no poder aquisitivo, com base nessa infinidade de itens que nós temos aí na área de lácteos, cada um vai decidir o que melhor satisfaz as suas necessidades, tá?
Então, a gente realmente precisa, e eu e a Carol, a gente tem aí se proposto a trazer essas discussões, a realmente falar da rotulagem de uma forma abrangente, né? E não só falar de rotulagem, falar de toda essa tecnologia envolvida. Então, esse sim é o diferencial do nosso curso, né, Carol? E a gente quer realmente, cada vez mais, a gente não sabe tudo e a gente não tem essa pretensão, mas a gente é incansável em buscar profissionais como a Morena, para que a gente troque experiência, para que a gente ouça opiniões diferentes e para que a gente possa se formatar e se melhorar cada dia para entregar sempre o melhor aí para quem está próximo a gente, né, Carol? Isso, pessoal. Carrinho aberto, preço promocional, ganhando o e-book Desvendando os Açúcares do Leite até dia 8, tá? Depois volta para o preço normal, o e-book não vem mais de presente para vocês. Essa live tá gravada, tá ficando gravada aqui. Conta para os coleguinhas, tá? Primeira turma, vocês vão receber ainda essa semana o e-book por e-mail. Espero do fundo do meu coração que tudo isso seja muito útil para vocês, que sirva não só para vocês usarem no dia a dia, mas para abrir um pouco a cabeça de vocês, para receber mais informação, para motivar vocês a buscar mais informação. A Jesus falou assim, a gente não tem pretensão de saber tudo. Gente, eu não quero saber tudo, porque o dia que eu souber tudo, não vai ter graça amanhã mais, sabe? Eu quero... às vezes a Josi e eu, a gente fica aqui até tarde da noite, e são discussões que a gente vai e volta, e aí no final uma olha para a outra, tudo acabada, descabelada, e aí a gente olha uma para outra e fala assim, no final foi legal? Foi, porque assim, tem sido um momento muito produtivo da nossa vida. E assim, gente, muito obrigada, Morena. É de uma generosidade, é de uma fofureza, um trem de doido. Tá muito gostoso essa troca, essa partilha. Eu acho que é só o começo. Eu quero que porque esse negócio eu já chega eu de pequeno, o resto não precisa ser, sabe? O mundo de verdade conheça a sua capacidade, a sua paixão, a sua dedicação Morena, e deixa teu LinkedIn aqui nos comentários também pra gente, por favor, para que todo mundo siga, né, e conheça teu trabalho lá. O LinkedIn, eu tô mexendo com ela para botar esse Instagram para funcionar, para o povo conhecer. Josi também, obrigada demais, assim, tem sido um apoio profissional, um incentivo muito grande. Agora pode contar já, né, Josi? Né, Carol, agradeço. Eu falei isso por mensagem, acho que ontem, hoje, para ti. Eu tenho só a agradecer por me conectar com pessoas como a Morena, como a Ju, que estava ontem com a gente também. A gente não pode deixar de mandar um super abraço para ela, né? A Ju, que trabalha lá na Ultratis, também na área de P&D, e que generosamente compartilhou muitas coisas com a gente. E é por profissionais como as meninas que a gente está se conectando o tempo todo e aprendendo que faz sentido estar aqui, investindo esse tempo aqui também, né, Carol, para compartilhar a experiência, porque tem sido, assim, de grande valia. Que prazerzaço de conhecer a Morena, sucesso, e não tenho palavras, né, o quanto que eu também aprendi contigo. Imagina, esse momento, as nossas conversas são muito produtivas, a gente aprende muito, vocês me ensinam muito e me inspiram, né, para colocar a cara nas redes sociais e falar, né? E é uma coisa que eu tenho para mim, que o conhecimento não é para mim, né? É para o máximo de pessoas que a gente possa passar. Pode tocar, né? Então, essa troca é a melhor parte da nossa profissão. Porque o mundo só vai ficar melhor, né? Exato, exatamente. Eu acho que o mundo só vai ficar melhor. Sim. E aí, dentro da nossa conversa, eu vou plantar uma sementinha. Adoro! Tá? Da nova legislação, hein? Falando do requeijão. Ok, tivemos a resposta que sim, requeijão tem FOP de gordura saturada. Porque, na verdade, ele falou que requeijão não é vedado. Mas aí a gente chegou à conclusão que sim, vai ter o FOP de gordura saturada. E aí eu te pergunto, na verdade, para todo mundo que está nos assistindo, e como ficam os requeijões light? Mas eu quero que vale uma conversa. Eu acho. Vamos fazer uma live disso? Eu acho que vale, hein? É uma grande discussão. Eu acho. Vamos conversar.
Ai, pronto, agora vai dormir 2 horas da manhã pensando. Morena, agora eu vou dormir 2 horas da manhã pensando nisso. Mari, você tá aí? Você tá ferrada, porque daqui a um pouco começa a chegar a ideia pra você, Mari. A culpa é da Morena. A Mari da agência é pena comigo, porque eu mando as mensagens. Primeiro eu escrevo assim, não precisa ouvir agora. Eu mando a mensagem, depois ela ouve. E ela tá, ai, gente, aqui, ó, vamos acabar aqui. Pessoal, tire o escorpião do bolso, invistam no conhecimento de vocês, tá? E vambora, vamos fazer esse curso, vamos ler, vamos ganhar esse e-book aí e vambora, porque tem muita estrada aí, né? Meninas, um beijo pra todo mundo, boa noite, tá Muito bom? obrigada, Tchau, tchau. meninas. Até mais.